versículo de número, aleluia, número 16 e 17. Enquanto os irmãos vai procurando, eu já queria agradecer a minha oportunidade, pela confiança, né, porque eu sei que não é fácil trazer a palavra do Senhor, porque ainda causa aquele frio na barriga, né, irmãos? Aquele medo, aquela tremedeira, mas nós estamos aqui para ser usados como instrumentos nas mãos do Senhor. E que nesta noite eu não tenho nada de mim para falar, mas o que o Senhor venha falar ao nosso coração e ao meu coração nesta noite também. Amém? Quando eu estava meditando nessa palavra, eu ouvi o louvor do grupo que dizia sobre a luz, né? E confirmou a palavra do Senhor no meu coração, quando dizia a respeito da luz. Amém? Eu queria ler o versículo 16 e os irmãos leu o 17, amém? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e o que estava sentado na região e a sombra da morte, a luz raiou. Queria que os irmãos repetissem mais uma vez o versículo 17, amém? Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado. Aleluia. Os irmãos podem tomar um assento em nome de Jesus. Eu estava meditando nesta palavra, nesta tarde. Aleluia. E Deus falou muito comigo a respeito da luz que era Jesus, né? A terra aqui, ela estava em trevas, irmãos. Ela estava numa escuridão. As pessoas já não tinham mais esperança. Aleluia. Mas a Bíblia relata que uma luz raiou. Apareceu uma luz, né? Quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Jesus foi um dos maiores missionários que existiu sobre a face da terra, né? E muitos não entendem o que significa a palavra missão, porque cada um tem uma missão. Eu tenho uma missão, você tem uma missão. Nós só precisamos descobrir qual é a missão que Deus tem para cada um de nós, né? Tem gente que tem missão de levar a palavra, tem os que têm a missão da oração, tem a missão, aleluia, de louvar o Senhor, tem a missão de ensinar. Cada um tem uma missão. A Bíblia ensina que nós somos o corpo de Cristo. Jesus Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Aleluia. O corpo sem o membro, ele não é um corpo. Então você faz parte da missão de Cristo aqui na terra. Aleluia. Porque não tem como um corpo, talvez sem as mãos, não tem como o corpo trabalhar sem as mãos, ou talvez sem os pés. O Evangelho de Cristo, ele precisa de você. Ele precisa da missão que você precisa levar. Aleluia. A missão de Cristo tem que nascer dentro de você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, aleluia, de pregação, de ensinamento, ele não somente ensinou tudo aquilo que os profetas já vinham dizendo: arrependei-vos, porque perto estão os reinos dos céus, não é, irmãos? João Batista pregou o arrependimento, o profeta Isaías profetizou o arrependimento, para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Desde então, a pregação não mudou, a pregação ainda é a mesma. Aleluia. O Evangelho de Cristo se iniciou há mais de 2000 anos e a pregação é a mesma, irmãos. É o arrependimento. Porque sem arrependimento nós não nos achegamos a Deus. Sem arrependimento
não tem como nós nos achegarmos a Deus. E Jesus, Ele provou isso. Aleluia. Quando Ele começou o seu ministério, Ele dizia: arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. E Jesus pregava, ensinava, curava, libertava, transformava. E não é diferente nos dias de hoje, irmão. Porque é através do arrependimento que todas essas coisas acontecem. Aleluia. Eu estava meditando sobre o cego de Jericó, que estava à beira do caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há muito tempo ele estava ali. Mas quando ele ouviu que a luz, que era chamada Jesus, estava vindo, aleluia, eu acho que o arrependimento bateu dentro do seu coração. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus era a única forma de salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Ele começou a gritar. E o povo dizia: para de incomodar o mestre, ele não vai te ouvir. É o que acontece nos dias de hoje. Você começa a falar da palavra e muitos querem te impedir, irmãos. Você quer alcançar o reino dos céus, mas muito quer te impedir, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não é nada. Aleluia. Mas aquele cego, ele persistiu. Mandaram ele se calar, ele gritou mais alto, porque ele sabia da onde que vinha o seu milagre. Então quando Jesus para e ouve ele, aleluia, ele então se levanta. E uma coisa me chama a atenção, que a Bíblia revela, que ele joga a sua capa. Quando ele joga a sua capa, irmão, significa que ele está jogando todo o peso do seu pecado, porque ele já tinha certeza que ele ia ser curado, que ele ia ser transformado por Jesus. Ele deixou a sua capa da humilhação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus continua pregando. Continua libertando, transformando. Mas uma coisa que me chama a atenção, quando Jesus começa a pregar que Ele realmente é o Filho de Deus, então as pessoas se começam a levantar contra Jesus. Aleluia. Começa a se levantar contra Jesus. Que Jesus era a luz, né, do mundo. E nós, irmão, nós somos o quê? Eu estava pensando hoje, o que eu sou para o mundo? Aleluia. A Bíblia revela que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava pensando, será que eu sou uma lâmpada ou será que eu sou uma luz? O que você é, irmão? Uma lâmpada ou uma luz? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a lâmpada, quando ela é acesa, ela clareia somente você. Aleluia. Mas a luz, ela clareia o caminho. As pessoas têm que olhar para você e enxergar o caminho de Jesus através da sua vida. Tem muitos pregadores que não entendem, que quer ser somente a lâmpada. Quer somente aparecer. Mas nós temos que ser diferentes, irmão. Nós temos que ser a luz. A luz do Senhor tem que estar em nós, para que nós mostramos o caminho do Senhor. Porque a lâmpada ela só clareia somente nós. Aleluia. Se você tiver um carro, se você acender uma lâmpada na frente dele, você não vai enxergar nada, irmãos. Mas quando você liga a luz, ele clareia o caminho. E é assim que tem que ser a vida do cristão. Aleluia. As pessoas têm que olhar para você e enxergar o caminho da salvação. Tem que encontrar transformação. Porque hoje em dia nós não sabemos mais quem é cristão, irmãos. Você olha as pessoas na rua, você não sabe se é cristão, se não é. Porque não tem mudança. Aleluia.
A transformação de Jesus tem que ter mudança, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem vários movimentos aí que o irmão ora, a pessoa cai, mas cai para quê, irmãos? Acorda do mesmo jeito. A Bíblia me ensina que todos aqueles que caíram diante aos pés de Jesus, eles se levantaram transformados, libertados, curados, libertos. Aleluia. Nós temos que cair aos pés de Jesus e levantarmos transformados. Aleluia. Nós temos que levantar liberto. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer nos ensinar que nós precisamos ter uma missão. Eu aprendi uma coisa, dirigindo um ministério, que nós não devemos, aleluia, julgar a nenhum irmão. Porque eu já ouvi pastores dizer, aquele irmão lá não tem cargo nenhum na igreja, né? Ele não faz nada na igreja, né? Aquele irmãzinho não faz nada, não tem oportunidade. Mas somente Deus sabe os momentos de oração que ela tem com Jesus. Somente o Senhor sabe a tribulação que ela passa para dobrar os joelhos, para orar pelo ministério. Aleluia. Então o corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Aleluia. Porque pode ser que através daquela irmãzinha, que o ministério está de pé, irmãos. Porque ela está em fervente oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser luz, irmãos. Nós temos que ser luz. Porque Jesus, quando veio à terra, Ele era a luz. Ele iluminava o caminho da salvação. E nós estamos, o que, irmão? Iluminando o que? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que pregar o Evangelho de Cristo. Porque lá em Mateus 24, diz que o Evangelho será pregado em todo o reino. Então vai vir um fim. O Evangelho de Cristo está sendo anunciado, irmão, na internet. Aleluia. Nas redes sociais. Todos já estão ouvindo falar de Cristo. Aleluia. E o fim está se aproximando. A Bíblia revela se não fosse pelos escolhidos, nenhuma carne se salvaria. Porque se não fosse pelas orações dos escolhidos, aleluia, os dias do final dos tempos não seriam abreviados. Ele foi abreviado, sabe por quê, irmão? Porque você precisa pregar o Evangelho. Ele foi abreviado porque há gente ainda na sua casa que precisa ouvir a palavra do Senhor. O crente tem que parar de ser hipócrita e achar que o céu foi feito só para ele, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente da nossa família precisando ouvir uma palavra de Deus. Necessitando de um abraço. Aleluia. Jesus, Ele não olhava, irmãos, a condição da pessoa. Se era prostituta, se era adúltero. Aleluia. Nós temos que olhar com o olhar de Cristo. Qual que é o olhar de Cristo, irmãos? É o olhar de compaixão, de misericórdia, de entender o lado do nosso próximo. Aleluia. E muitas vezes nós, cristãos, olhamos com um olhar de julgamento. Aleluia. Temos que olhar com um olhar de misericórdia, irmãos. Porque foi através da misericórdia do Senhor Jesus que eu estou aqui, irmãos. É através da misericórdia do Senhor que você está sentado aí nesse momento. Porque assim como Deus tirou Davi de um lago, de um poço, Ele também me tirou, irmãos. Eu não era para mim estar aqui neste momento. Já era para mim estar morto há mais de 10 anos, irmãos. Mas Deus teve misericórdia de mim.
Aleluia. E usou uma serva dele para entrar dentro de uma UTI, aonde ninguém entrava para falar comigo. Aleluia. Deus, Ele quer um compromisso com você. Deus, Ele quer uma aliança com você. Deus precisa de você. Aleluia. Ele conta com você. Ele conta com a sua pregação. Aleluia. Deus precisa de você, irmãos. Deixa Deus usar você. Deixa você ser um canal de bênção na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você colocar as plantas dos seus pés, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos parar, aleluia. Tem muita gente que quer buscar prosperidade, irmãos. A nossa prosperidade está lá nas mansões celestiais. Vamos buscar o reino dos céus. Porque a Bíblia diz que Jesus ensinou assim, buscar primeiro o reino. Que as coisas serão acrescentadas na sua vida. Coisa mais linda que eu acho é como o profeta Isaías diz lá no livro de 55, no capítulo 55, versículo 8 em diante, que os pensamentos do Senhor são melhores que os nossos, que os caminhos que Ele tem para a nossa vida são melhores, porque é um caminho de luz, irmãos, não tem um caminho de treva, é um caminho perfeito na luz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E coisa mais linda é quando nós desistimos do nosso sonho para viver o sonho que Deus tem para nós. Se o teu sonho é grande, irmãos, imagina o sonho que Deus tem para você. Aleluia. Começa a agir. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Deus te usar, irmãos. Abra a sua boca santa e comece a falar de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. São simples palavras, irmãos. Não precisa ser eloquente, não. Jesus não pregava palavras bonitas, não. Jesus usava o sal, usava a luz, usava a lâmpada, a candeia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus usava a semente. A semente da mostarda, né? Ela é pequenininha. Como a nossa fé, irmão, pequenininha. Mas quando nós plantamos ela em Jesus Cristo. Você já viu um pé de mostarda, irmãos? Ele é enorme. Uma sementinha pequenininha vira uma árvore gigantesca. É assim a nossa fé quando nós estamos em Jesus. Ela é pequenininha, mas ela se torna grande quando nós estamos com Ele. Aleluia. Não tenha medo de pregar o Evangelho, irmãos. Tem gente que tem medo, tem vergonha. Quando eu me converti, irmãos, eu era músico na igreja, eu tocava violão virado de costa para a igreja, de vergonha. Até quando eu comecei a ler a Bíblia, e li um versículo lá, dizendo assim, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu fiquei com medo, irmãos. Eu temia a palavra de Deus, então eu comecei a tocar virado para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor é a nossa ferramenta, irmãos. A palavra diz que nós padecemos, nós perecemos por não conhecer a palavra de Deus. Sabe por que você passa angústia, tribulação, dores? Porque não conhece a Bíblia. Tudo que nós precisamos está na palavra do Senhor. Tem 3.731 versículos dizendo que tem uma promessa para mim e para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Basta nós confiarmos no Senhor e
e fazer a vontade dele. E qual é a vontade do Senhor? Para que nós nos arrependemos. Por que eu tenho que me arrepender todos os dias, irmãos? Porque nós já nascemos herdando o pecado. Nós já nascemos herdando esse pecado, né, irmãos? Por isso que nós temos que arrepender todos os dias. Negar-se a nós mesmos. Aleluia. É difícil negar a si mesmo. É difícil negar as nossas vontades, sim. Mas quando você nega a si mesmo, aleluia, o inimigo ele foge de você. As lutas elas vão embora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós negamos a nós mesmos e vivemos uma vida em Cristo, aleluia, é uma vida de vitória, irmãos. Não tem derrota. O crente não foi chamado para ser derrotado. Aleluia. Você tem um Deus todo-poderoso. O crente não foi feito para andar de cabeça baixa, não, porque você tem um Deus todo-poderoso. Aleluia. Não é para sentir medo, irmãos. Você tem Deus todo-poderoso. Você tem o grande eu sou. Aleluia. Como diz o louvor, o povo confiou em Deus e Deus mandou uma nuvem para refrescar o povo. Mandou uma coluna de fogo para aquecer o povo à noite. Abriu o mar vermelho para o povo passar. Quando nós confiamos em Deus, Deus ele trabalha por você, irmãos. E como que nós trabalhamos para Deus? Fazendo a vontade dele, irmãos. A vontade que o Senhor deseja, que tem para nós, é que nós adoramos a Ele, em espírito e em verdade. E falamos do amor de Jesus Cristo. É tudo que Deus quer de você. Perfeita adoração. Aleluia. Porque enquanto você adora, Ele trabalha. Enquanto você adora, Ele envia anjos para trabalhar por você. Como eu disse lá no culto quinta-feira, enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, está tendo uma batalha espiritual ao teu favor, irmãos. Aleluia. Tem uma batalha acontecendo nesse exato momento. A vida do cristão é feita de batalhas, irmãos. Não existe vitória sem batalha. Aleluia. Jesus, quando foi batizado, muitos pensaram, Jesus agora vai começar o seu ministério, né, de pregação, vai libertar, vai transformar. Mas ele foi conduzido ao deserto para ser tentado durante 40 dias. Aleluia. Jesus ele teve que passar por uma tribulação. Enquanto muitas vezes nós pensamos, eu vou para a igreja porque Deus vai me abençoar, Deus vai abrir as portas. E muitas vezes isso não acontece, irmãos. Sabe por quê? É preciso vencer as batalhas. É preciso vencer as guerras. É preciso que você coloque a mão no arado. Aleluia. É preciso que você lute. Porque sem luta não tem vitória, irmãos. E a vitória que Deus tem para nós, irmãos, é grande. A vitória que Deus tem para mim e para você é grande. Aleluia. Você não está entendendo, irmãos. A vitória que Deus tem para mim e para a tua vida, o inferno não pode tomar de você. Aleluia. Como diz o louvor que nós acabamos de louvar, nós somos adoradores. Verdadeiros adoradores, irmãos. E nada pode calar um adorador. Aleluia. Nada pode calar você de fazer a sua missão. Aleluia. Grandioso é o nosso Deus. Só precisamos descobrir qual é a missão que nós temos, irmãos. Deixa Deus trabalhar na sua vida.
Deixa Deus trabalhar na sua casa. Deixa Deus guiar a sua vida, irmãos. A vida do cristão tem que ser igual um automóvel. Quando nós guiamos um automóvel, né, presbítero Tiago? Quando você vai passar no buraco, você desvia, né, irmãos? Ou quando vem um penhasco, você freia, né? E a vida do cristão tem que ser assim, irmãos. Tem que ser guiado por Jesus Cristo. E nós temos que ser o veículo. Aleluia. Porque quando vir um buraco na sua frente, Jesus vai desviar você. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Ele guiar a sua vida. Quando eu comecei a deixar Deus guiar a minha vida, irmãos, aleluia, as promessas do Senhor acontecem. Demorou 15 anos para acontecer, mas aconteceu. Era para ter acontecido antes, era. Mas muitas vezes nós retardamos a bênção do Senhor. Não é verdade, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Porque ainda nós temos uma mente cativa. Aleluia. Uma mente presa no mundo lá fora. E é preciso nós nos libertarmos dessa mente, né? Como o pastor pregou lá em casa. Aleluia. É um novo eu. É uma nova criatura. É uma luta entre o mundo e Jesus. E o que você prefere hoje, irmãos? Eu prefiro a luz. Aleluia. Que Jesus diz: eu sou a luz deste mundo. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por essa luz. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Louvado seja o nome do Senhor. É através de Jesus, irmãos. É através de Jesus que nós vamos alcançar o reino do Senhor nosso Deus. É deixando Ele nos transformar. É deixando Ele mudar a nossa história. Quando eu vou pregar o Evangelho de Cristo para uma pessoa que não é cristã, eu sempre digo, a Bíblia revela que todo joelho se dobrará diante do Senhor, o Rei da Glória. O problema é de como esse joelho vai se dobrar. Né, irmãos? A Bíblia revela que todo joelho se dobrará diante do Senhor, naquele grande dia. Não vai escapar ninguém, irmãos. Vai ter grande, vai ter pequeno, vai ter rico, vai ter pobre. Todo mundo se dobrará diante do Senhor. O problema é de como você vai se dobrar diante dele. Para ser humilhado por ele ou para ser salvo por ele? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser salvo, irmãos. Eu prefiro passar a luta, a tribulação aqui para me ter uma vida lá na glória. Porque uma coisa eu entendo, que tudo aqui é passageiro. Tudo isso daqui vai acabar. O que Deus tem preparado para nós, aleluia, para cada um de nós, nenhum olho já viu, irmãos. Nenhum coração ainda não sentiu. Aleluia. Aleluia, aleluia. Essas tribulaçãozinhas deste mundo, irmãos, são pequenas demais para nosso Deus. Ah, mas eu estou com medo do presidente que vai entrar, irmãos. Nós temos que confiar no Senhor. Confiar em Jesus, irmãos. Porque independente de quem entrar e de quem sair, ou de quem vai fazer, ou de quem vai deixar de fazer, não importa, irmão. Importa que nós pensamos naquilo que nós acreditamos. Aleluia. Porque nada pode calar um adorador. Se a igreja fechar, nada pode calar um adorador.
Aleluia, nada pode te calar, irmãos. Tentaram calar Paulo na prisão, mas ele começou a adorar o Senhor, e a prisão teve que se abrir. Aleluia. Tentaram calar Ana, quando ela clamou por um filho, mas o filho foi gerado por Deus. Aleluia. Qual é o milagre que você precisa na sua vida, irmão? Comece a adorar o Senhor, que Ele vai acontecer. Porque é fiel quem promete na sua vida. Ele é fiel. Ele cumpriu na minha vida, irmãos. Ele cumpriu, não era para mim estar aqui, era para mim estar morto. Ele cumpriu do jeitinho que ele falou. Que a irmã entrou lá no quarto, presbítero Tiago, e disse assim para mim: por que você choras? Deus me mostra você atrás de um altar pregando o evangelho de Cristo. Eu nem sabia o que era ser evangelho naquela época, né, irmãos? Eu passei várias lutas, várias tribulações, aleluia, mas Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu na minha vida, e Ele vai cumprir na sua vida, irmãos. Mas quando você, aleluia, deixar Ele guiar a sua vida, né? Quando nós deixamos o Senhor guiar a nossa vida, tudo acontece. Eu estava orando ao Senhor nessa semana passada, porque Deus falou, né? Deus disse que ia abrir um ministério, um trabalho lá em Vargem Grande do Sul, e lá tem almas precisando, irmãos. Tem várias igrejas lá, mas tem almas precisando de uma palavra. Tem almas precisando do Evangelho de Cristo. Aleluia. E eu estava procurando o salãozinho para nós alugarmos, né? E eu procurei a cidade toda. E achava alguns, mas era muito longe. E de repente eu voltando para minha casa, eu vejo um salãozinho na rua da minha casa, escrito aluga-se. E eu falei para Deus: eu vou ligar. E eu liguei, o homem atendeu. Falei: não, amanhã nós conversamos. Aleluia. E eu fui lá no outro dia conversar com ele. Ele falou: já está alugado para você, viu? Tudo que eu queria era colocar uma igreja aqui mesmo. Tudo que eu queria era colocar uma igreja aqui. Eu queria alugar para uma igreja. Aleluia. Ele disse para mim: teve uma mulher que ofereceu mais de R$1.000 para colocar um restaurante aqui, e eu rejeitei. Eu prefiro alugar para a igreja por R$600. Então a gente tem que ser fiel ao Senhor, irmãos, que Ele trabalha a nosso favor. É somente ser fiel ao Senhor e fazer a vontade dEle, amém? Vamos ser a luz deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus quer que você seja a luz. Aqui no capítulo 5 de Mateus, a Bíblia revela aqui, no versículo 14, Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá à luz todos que estão na casa. Amém? O que significa essa palavra, irmãos? Vós sois a luz do mundo, você é a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você não pode esconder uma cidade lá no alto do monte, né? Mas também não pode acender uma luz e colocar debaixo de um alqueire. Você tem que colocar a luz aonde ela clareia. E você foi colocado aonde você vai clarear, porque você está na casa do Pai, e é aqui na casa do Senhor que você aprende a ser a luz. Aleluia. É buscando a palavra, é no culto de ensino, aleluia, é nos louvores, é na adoração que você vai aprender a ser a luz. Aleluia.
Tem coisas que nós precisamos ser moldados por Deus, irmãos. Quando eu comecei o meu ministério, eu fui quebrado. Eu fui humilhado. Aleluia. Mas Deus me colocou de pé novamente, e eu estou pronto para fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Eu quero ser a luz desse mundo, irmãos. E aonde eu tenho passado, eu prego o Evangelho de Cristo. Eu prego, irmãos. Não tenho vergonha, eu não me envergonho disso. Não me envergonho de falar de Cristo. Aonde eu passo, eu falo de Cristo. No meu trabalho, aleluia. Na casa dos meus parentes. Às vezes as pessoas se iram contra nós, mas eu falo, irmãos. Porque Deus diz para mim, doa em quem doer. Pregue a minha palavra, e eu prego, irmãos. Doa em quem doer, fale a verdade de Cristo, e eu falo. Aleluia. Fale a verdade de Cristo, e a sua vida será transformada, amém? Eu agradeço a rica oportunidade. Essas foram as palavras que o Senhor colocou no meu coração, amém? Deus falou fortemente comigo, viu, irmãos? Que nós precisamos ser a luz, né? Amém. Quero passar o trabalho para o nosso irmão. Que Deus possa